Eu sabia que isso um dia ia acontecer. Era apenas questão do cronômetro sempre em contagem regressiva dos acontecimentos zerar, e o momento chegaria. Mas, como bom ser humano, relutante que sou em assumir minha pequenez, posterguei o inevitável. Cerquei esse fato certeiro com um glacê de boas intenções. Glicose alta à parte, açucarei a rotina com boas colheradas de indulgência. Veio o malabarismo intelectual, recentemente conquistados com a função de espalhar as morsas e embaçados do cotidiano pouco contemplativo e substituí-los por um verniz de boas leituras e discussões. Depois, todo trabalhado no carinho, revisitei momentos de minha rotina de pai, registrados em uma volta de carro com a família. Fatias de vida, eu disse, que nos lembram que de perto ninguém é normal. E afinal, o que é ser normal se não viver pela expectativa dos outros? Ou ainda, das expectativas que achamos que os outros têm de nós. E segui analisando aqui e ali coisas que me perpassaram, sempre primando pela diferença, seja como preceito de pensamento ou de respeito à existência do outro. Você sabia que todos nós somos os outros de alguém, né? E que pensar no outro é, antes de tudo, pensar em si mesmo em outro momento no futuro, quando o jogo virar. Enfim, acumulei fatias e fatias, conceitos e glacês e fui seguindo. Lancei um piloto, 2 ou 3 programas iniciais, um especial do Dia dos Pais, mas nada me prepararia para o momento de hoje. Um momento que não é de comemoração, que não é de lamentação também, que não é sobre reclamar, agradecer ou trocar de assunto, que não é sobre os outros que vejo no metrô ou os mesmos que vejo ao meu redor em atividades profissionais várias. Que não é sobre família, sobre descendência, ascendência, transcendência. É que olhei para a folha em branco do roteiro, que agora chega em sua 337ª palavra, e pela primeira vez, desde o começo do podcast, eu encarei o nada. Como disse no começo, sabia que esse dia chegaria, mas acho que nem tenho roupa para encarar o nada. E de súbito, me vem uma lembrança que me conecta com o penso número 9 sobre a Bienal, minha relação com os quadrinhos e os desmandos de governos impopulares de ontem, hoje e sempre. Trata-se da adaptação de Jim Starlin do primeiro grande conto da civilização humana, o Gilgamesh. A lenda dos Sumérios é recontada com um viés retrofuturista, como é de feitio do criador do Dreadstar, e nos coloca ao lado do protagonista de mesmo nome, um alienígena criado por hippies. Gil, como é chamado nesse graphic novel, foi elevado à categoria de líder supremo do Ocidente, regido agora não por nações, mas por uma única corporação, e decide ir investigar um experimento russo que deu errado, gerando um imenso nada, chamado de Void. Nos quadrinhos, o que vemos é apenas uma enorme folha em branco. Apenas uma folha em branco. O que é a metáfora interessante tratando-se de roteiros. Encaro o roteiro do Penso número 11 e me toco que ela é também uma imensa folha em branco. E é importante que minha provável audiência entenda um ponto agora, nesse segundo. A folha está em branco não é por falta de assunto, mas pela desconfortável conexão entre as situações dos últimos dias. Começo lembrando de 4 amigas que tomavam café a algumas mesas de distância ainda na quarta-feira. O papo é um diálogo sobre as piores mortes que tentariam evitar, ou pelas quais quase passaram. Uma vez estava em Nova York e meu hotel pegou fogo. Foi uma correria, eu era adolescente e só pensava nos pares de tênis que havia deixado no quarto do hotel. Mas deu tudo certo. Pior eu, menina, testemunhei um terremoto na Califórnia uma vez. Que terror, que terror. Deve ser morrer assim. Acho que morrer afogada seria ainda mais impactante pra mim. Uma vez em Fernando de Noronha, eu estava com o pessoal mergulhando e do nada o equipamento começou a falhar. Dada a sua futilidade e descompromisso com a realidade da cidade que as cerca, obrigo mentalmente a cena a entrar em um fade-out enquanto divago. 4 meninas da pequena parcela abastada e protegida da sociedade carioca debatem sobre qual tipo de morte seria pior para elas. Mas a verdade é outra. Eu propositalmente esqueci de mencionar que estava sentado em um café de um dos shoppings mais resguardados da parte mais abastada da cidade. Um lugar onde uma privada pode custar R$15 mil, para vocês terem uma ideia. E que fica a 2 quilômetros de outro lugar onde uma casa inteira custa o mesmo valor. Enfim,
Elas dialogavam, na verdade, e aqui falo sobre a minha interpretação sobre o fato de como essa fronteira tão estranha a elas funciona como uma fantasia, como um void que nunca irão visitar para não descobrir a verdade por trás do nada. Aquilo me incomoda porque, na verdade, sei que em alguns anos, 50 se tantos, existirão os primeiros amortais. Gente com tanta condição financeira que morrerá somente se quiser e vai trocar seus órgãos, ou ainda vai ter seu DNA editado mesmo antes de nascer para viver o quanto achar que merece. Sim, existirá a meritocracia da eternidade. Querer é poder, principalmente se o poder é o seu querer. Mas, do outro lado do Void, temos as vítimas, que experimentam a descartabilidade de suas vidas, como a menina Ágata. Já está sendo velado no Rio de Janeiro o corpo dessa menininha aqui, a Ágata Félix, de 8 anos. Ela é mais uma vítima dessa violência avassaladora que aterroriza a todos que moram no Rio de Janeiro e no Brasil, no nosso dia a dia. Ela foi morta na noite de sexta-feira no Complexo do Alemão, com um tiro de fuzil nas costas. A gente vai conversar com Marcelo Bruzzi, ele está acompanhando o velório da Ágata. Bruzzi. Oi, Cecília. O enterro está marcado para as 4 horas da tarde no cemitério de Inhaúma, que fica aqui na zona norte do Rio de Janeiro. O velório começou agora há pouco, nessa capela que fica perto do cemitério. É uma cerimônia fechada apenas para a família, que ainda está muito abalada nesse momento tão difícil, tão doloroso. Essa morte provocou protestos, manifestações de moradores do Complexo do Alemão. A família da vítima diz que o tiro partiu de policiais militares e que não havia confronto com traficantes naquele momento. Já a PM apresentou uma outra versão e informou que os policiais que faziam patrulhamento na região foram atacados a tiros e revidaram. Vamos acompanhar a entrevista com o porta-voz da Polícia Militar. A Polícia Militar lamenta profundamente a morte dessa menina, que ocorreu em um ataque de criminosos a policiais militares que faziam ali o patrulhamento de rotina. Infelizmente, essa é a realidade vivida por moradores de comunidades e por policiais militares que lá trabalham. Entre 4 meninas quase mortas e uma menina quase viva desde sempre, ele está lá, o nada. Ou, como prefere determinar o autor Achille Mbembe, a necropolítica. Com vocês, um trecho do pequeno ensaio de leitura fundamental para os dias de hoje. O link está no post desse programa em mauramaral.com. Em tais instâncias, o poder, e não necessariamente o poder estatal, continuamente se refere e apela à exceção, emergência e a uma noção ficcional do inimigo. Ele também trabalha para produzir semelhantes exceções, emergências e inimigos ficcionais. Em outras palavras, a questão é: qual é, nesses sistemas, a relação entre política e morte que só pode funcionar em um estado de emergência? Não esqueça de ouvir o programa sobre sociedades soberanas, disciplinares e de controle. Na formulação de Foucault, o biopoder parece funcionar mediante a divisão entre as pessoas que devem viver e as que devem morrer. Operando com base em uma divisão entre os vivos e os mortos, tal poder se define em relação a um campo biológico, do qual toma o controle e no qual se inscreve. Esse controle pressupõe a distribuição da espécie humana em grupos, a subdivisão da população em subgrupos e o estabelecimento de uma censura biológica entre uns e outros. Isso é o que Foucault rotula com o termo racismo. Que a raça tenha um lugar proeminente na racionalidade própria do biopoder é inteiramente justificável, afinal de contas, mais do que o pensamento de classe, a ideologia que define a história como uma luta econômica de classes. A raça foi a sombra sempre presente sobre o pensamento e a prática das políticas do Ocidente, especialmente quando se trata de imaginar a desumanidade de povos estrangeiros ou dominá-los. Referindo-se também a essa presença atemporal como ao caráter espectral do mundo da raça como um todo, Hannah Arendt localiza suas raízes na experiência demolidora da alteridade e sugere que a política da raça, em última análise, está relacionada com a política da morte. Com efeito, em termos Foucaultianos, racismo é, acima de tudo, uma tecnologia destinada a permitir o exercício do biopoder, aquele velho direito soberano de morte. Na economia do biopoder, a função do racismo é regular a distribuição de morte e tornar possível as funções assassinas do Estado.
Segundo Foucault, essa é a condição para a aceitabilidade de fazer morrer. Foucault afirma claramente que o direito soberano de matar e os mecanismos de biopoder estão inscritos na forma em que funcionam todos os estados modernos. De fato, eles podem ser vistos como elementos constitutivos do poder do Estado da modernidade. Segundo o autor ainda, o Estado nazista era o mais completo exemplo de um Estado exercendo o direito de matar. Esse Estado, ele afirma, tornou a gestão, proteção e cultivo da vida coextensivos ao direito soberano de matar. Por uma extrapolação biológica sobre o tema de inimigo político, na organização da guerra contra os seus adversários e, ao mesmo tempo, expondo seus próprios cidadãos à guerra, o Estado nazi é visto como aquele que abriu caminho para uma tremenda consolidação do direito de matar que culminou com o projeto da solução final. Ao fazê-lo, tornou-se o arquétipo de uma formação de poder que combinava as características de Estado racista, Estado assassino e Estado suicida. É domingo. Meus filhos estão bem, tenho motivos para comemorar e achar que 2020 talvez não seja tão puxado quanto 2019. Mas ainda assim, termino o roteiro não como um Gilgamesh, déspota corporativo, não como as 4 meninas flertando com o improvável, e muito menos como Agatha, que deixou a vida tão cedo. Conectando os fragmentos do fluxo da minha consciência e conectando com os ouvidos da sua, eu sou apenas o void. Olho apenas o nada. E as 1621 palavras do roteiro me parecem ser tão inócuas como a folha em branco do começo. Talvez o que a gente precise mesmo é apagar alguns trechos da história. Vamos antes ouvir o que disse o governador do estado. Quem está armado com arma de guerra não pode, em hipótese alguma, essa pessoa circular livremente. Então nós vamos fazer o que nós estamos fazendo, né? São operações que a polícia está conduzindo para investigar o tráfico de armas, de drogas, né? E a polícia vai continuar trabalhando. Não ande de fuzil, você vai morrer. MauroAmaral.com é a conexão direta entre o fluxo da minha consciência e os ouvidos da sua. O projeto começa e termina em um podcast que tem novos episódios todas as segundas-feiras. Ouça onde preferir curtir histórias em áudio. Basta digitar MauroAmaral.com nos campos de busca dos agregadores como Spotify, iTunes, Pocket Casts e Google Podcasts. No site do projeto, além de comentar sobre cada um dos programas, você ainda pode encontrar o manifesto, onde explico como isso tudo vai acontecendo nos próximos anos, links para a nossa newsletter, nosso grupo de distribuição de conteúdo e para me mandar e-mails com sugestões, críticas e dúvidas. Para apoiar essa jornada, você pode ainda nos encontrar no PicPay, em Mauro Amaral Podcast, e colaborar com um dos 2 planos de assinatura que dão acesso até mesmo a 1 hora de mentoria comigo. Tenso número 11, gravado em 22 de setembro de 2019. Roteiro, edição e mixagem, Mauro Amaral, com trechos da Globo News, de Gilgamesh 2 de Jim Starlin e o ensaio Necropolítica do autor Mbembe.